Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um episódio da F My Brain. Aqui a gente fala de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. E se prepare para o tema de hoje. O tema de hoje é o poder do Feng Shui para as suas emoções. Fuck My Brain. E nós trouxemos para essa conversa a Caris Brito. Ela é consultora da saúde da casa, autora do livro Numerologia dos Interiores e os 5 Elementos do Feng Shui, proprietária da Casa Caris e da Casa Care, marca de aromatizadores de ambiente, velas aromáticas e sabonetes. Ela é palestrante e educadora e ex-executiva da área de marketing. Tudo bem, Caris? Olá, meninas, tudo bem? Que bom estar aqui, tô super feliz. Agora nesse início um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Vamos lá. Acho que o papo vai ser bem gostoso. Meu Deus! A gente tá aqui muito cheia de interesse pra entender, porque caramba, como esse assunto é importante. Mas espera lá, quem tá aqui além da Caris? Nós, a tríade da F My Brain. Eu, Marina Machado, astronauta de vontade de sonho, comunicadora de fato, especialista em várias coisas. Luciana Chiesa, que é expert em gestão de negócios e atendimento a clientes. E aí, Lu? Gente, é muito difícil falar depois da Marina, porque a vontade de rir, cada vez ela se apresenta de um jeito muito bom. Oi, gente. Oi, Caris. Super obrigada por estar aqui com a gente. Bom, a gente já se conhece, acho que esse tema é super importante. A gente fala muito sobre autoconhecimento, mas a gente que não fala muito sobre a importância do equilíbrio do nosso lar também para as nossas emoções. Então, acho que a gente aqui vai bater um papo sobre ferramentas e formas. Acho que esse é o nosso intuito, dar ferramentas para as pessoas melhorarem cada vez mais a qualidade, né, de existência delas. Natália Mestre, especialista. Aliás, Natália Mestre, hoje, Jesus. Brilhante, né? Maravilhosa. Que além de chiquérrima e brilhante, é especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, minhas amigas. Oi pra todo mundo que nos assiste e nos ouve. Oi, Caris, seja super bem-vinda. Ai, sei lá, só quero saber tudo, assim, entendeu? Quero sair, assim, aproveitar que eu tô na fase de quase casa pronta. Tenho que saber tudo sobre como é que eu vou decorar, Não como é que eu vou harmonizar. Não põe as paredes sem falar Exatamente, com ela. eu tenho que entender tudo, porque só quero emoções boas no meu lar. Então, bora pro papo. Gente, tá fácil o negócio aqui. Mas, ó, antes da gente começar, por favor, vai, acione o sininho pra você receber todas as indicações de vídeo que a gente coloca no ar. Siga a gente no canal, por favor, isso ajuda bastante no nosso processo de chegar a mais pessoas. A gente adora quando vocês comentam. Esse é um tema muito interessante, muito curioso e certeza que você vai gostar e vai querer comentar, e a gente gosta muito dessa participação. E aonde que você vai poder fazer isso? No nosso YouTube, @canal F My Brain, no nosso Spotify, @F My Brain, e a gente tá no Google Podcast, no Amazon Music, no Deezer, em qualquer lugar, não tem desculpa, estamos em todos os lugares e estamos também no Instagram, atenção meninas, @FMy.Brain. É isso aí. E temos o nosso clube de assinatura para você que curte a F My Brain. Participe, seja um assinante do clube de assinatura no YouTube, R$4,89 por mês. Gente, R$4,89 não é o café, vai. Para você ter acesso a conteúdos exclusivos e, de repente, poder ganhar uma caneca, né, Nath? Olha que maravilha, pelo amor de Deus, hein? Vem com brilho. Pelo amor de Deus. Vem com E, brilho. Ó, vem com brilho, vem com marca de batom. É um negócio Mas a louco. gente vai dar usado? Vamos avaliar isso. Você quer usado ou você quer um novo? Fica aí a Mande dica. esse comentário. Hashtag caneca da F My Brain usada. Muito bem. Gente, Para a caneca usada, digite 1. e de quem? Digite 1 para a Nath, digite 2 para a Lu, digite 3 para a Marina. E assim vai. Pode ter Marcelo e Paulinho também, se vocês quiserem. Mas Eu recomendo. isso é bullying. Episódio Isso é bullying, anterior. Episódio anterior, só tenho isso pra dizer. Vamos focar, gente. Focar. Que tá uma coisa. A gente vai falar hoje de Feng Shui, o poder do Feng Shui para as suas emoções. E eu queria começar falando de um pouco do que eu vi na sua apresentação, Caris, que é o seguinte: um ambiente tóxico afeta a nossa saúde física, mental e emocional.
Ao cuidar dos locais onde vivemos, estamos zelando pelo nosso bem-estar, ou seja, estamos cuidando dos nossos relacionamentos, sejam eles afetivos ou profissionais, da nossa saúde e da nossa prosperidade. Eu acho interessante porque, para quem não acredita no que a gente vai falar hoje, e na ideia de Feng Shui, de aromaterapia e tudo mais, eu deixo a pergunta: você já entrou em algum local e falou, nossa, senti mal naquele local? Ou você se sentiu super bem? Ou o local te incomodou porque, sei lá, é muito agitado, porque é muita coisa. A gente às vezes entra nos ambientes e fala, nossa, quero estar aqui ou não quero estar aqui, e não tem uma explicação clara. E talvez hoje com a Caris a gente vai ter essa explicação clara. Eu quero botar aqui no telão uma parte da apresentação da Caris e vou ler, porque você que está só ouvindo não deve ser penalizado. Pois bem, então ela coloca assim: meu olhar para o morar. Estética, um ambiente belo dá prazer de estar, mas beleza não tem a ver com luxo, e sim com a tradução da nossa identidade no ambiente e a harmonia dos diferentes formas, cores e texturas. Funcionalidade tem a ver com o tamanho adequado e a quantidade de móveis e com a organização da casa. Um pouco de medo disso, porque eu tô pensando na minha. Em casa, uma casa bagunçada é mal aproveitada e faz com que a gente perca tempo, desperdice dinheiro e prejudique nossa qualidade de vida. Aspecto sutil, como você se sente na sua casa. O formato e o endereço da casa, a disposição dos ambientes impactam diretamente na nossa saúde, nos nossos relacionamentos e na nossa prosperidade, na maneira como encaramos a vida. Eu acho que esse é o mais sensível para todos. E aromas, uma forma rápida e eficaz de sentir bem-estar. Um bom aroma vai atuar diretamente no nosso sistema límbico, promovendo sensação de prazer e bem-estar, podendo influenciar inclusive nosso estado de humor. Tudo isso provavelmente será comentado hoje, mas eu queria começar com o ponto sutil. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que quando a gente fala disso, dessa coisa sutil, e aí a gente traz o Feng Shui e a numerologia, muita gente vai direto para a religião. E eu já quero quebrar isso e falar que isso não tem nada a ver com religião. E voltar nessa coisa que você trouxe, da gente entrar num lugar e ver o que a gente está sentindo, né? E fazer esse exercício, porque no momento que a gente faz esse exercício, e todo mundo já deve ter passado por isso, né? De ir para um lugar e querer ficar, e ir para um lugar e não ver a hora de ir embora. Então, na hora que a gente percebe isso, a gente vê que está falando de sentimento, né? Está falando daquilo que a gente está sentindo. E aí, de fato, não tem nada a ver com religião, né? Não importa que religião eu tenha, eu sempre vou sentir alguma coisa, né? Porque um ambiente, ele sempre vai mexer na gente de alguma forma. A gente sempre vai sentir alguma coisa quando a gente está num ambiente. Seja uma coisa positiva, seja uma coisa negativa, ou até mesmo nada. Sabe aqueles ambientes que não te dizem nada? Porque eles são tão chatos, assim, esteticamente falando, que você acaba passando e nem percebe que você passou por ali, né? Então, se eu entro em casa e sinto depressão, porque eu quis que ela ficasse arrumada, todo mundo zoneou, tá errado. É que assim, você tem que avaliar. A bagunça é uma das coisas que vai mexer vai mexer negativamente nas nossas emoções, porque a bagunça faz com que a gente se sinta ansioso, às vezes dá depressão, a gente muitas vezes se sente estagnado, né? Porque é aquela sensação, você chegou e parece que tá, né? É aquele caos, você olha, meu Deus, pra onde que eu começo? E aí dá aquela sensação desesperadora. Então a bagunça faz isso, mas, por exemplo, os móveis fora do lugar, né? Ou móveis muito grandes no espaço. Então imagina que tem um móvel lá, que toda vez que eu chego na minha casa, eu tenho que passar por ele, desviar dele. Isso enche o saco, gente, desculpa o palavreado. Né? Inconscientemente vai deixando a gente irritada. Então, às vezes você tá toda hora desviando e começa a ficar irritado e começa a discutir com o seu parceiro, né? Descontar no seu parceiro, ou nos seus filhos, ou na pessoa que trabalha na sua casa e te ajuda, ou chega no trabalho e tá mais irritado, e tudo por isso, porque dentro da sua casa não tá uma energia bacana, né? Não tá equilibrado, e aí você acaba se irritando e levando isso com você sem a gente perceber. Nossa, os pontos são tão sutis, bora, Lu, porque tem cada cabelinho que a gente quer falar. Nossa, eu acho que a gente conversando, né, estudando um pouco do que a Caris traz, a gente vê o quanto a gente nunca parou para pensar dessa forma. O quanto a energia do ambiente que a gente tá carrega de alguma forma para dentro da gente. Às vezes a gente está fazendo um trabalho tão forte de limpeza espiritual, busca, desenvolvimento, autoconhecimento.
E você às vezes se sente, nossa, mas não tá melhorando, o que tá acontecendo? Acho que existem fatores externos que a gente não tava nem preparado, a gente nem sabia que tinha esse impacto. Então eu acho muito legal a gente entender que isso influencia muito o nosso bem-estar. Como a gente se sente também tá atrelado ao ambiente que a gente tá. E eu gosto quando a gente para pra pensar em coisas que todo mundo aqui já sentiu. Nossa, eu entrei num lugar uma vez, nossa, não sei, não quero voltar. Ou aquela sensação, ai, quero ir embora, aquilo ali tá me incomodando, mas não tem nada acontecendo, você simplesmente não tá se sentindo bem ali. Acho que tem muito sobre o tema principal que a gente tá falando aqui, que é essa energia. As emoções, elas também são impactadas pela essa energia desse lugar. E aí, entrando um pouquinho mais dentro do Feng Shui, quais são esses elementos? Ou por que é tão importante a gente olhar essa busca do equilíbrio para dentro do lar, para as nossas emoções, e o Feng Shui sendo uma ferramenta? Eu costumo dizer que a casa, ela é como a nossa alma. O que significa? Que ela é uma extensão de quem a gente é. E eu sempre gosto de concretizar trazendo um exemplo, que pode ser meio tolo, mas enfim, acho que ajuda. Imagina que a gente está andando na rua e a gente é assaltado e rouba nosso celular, e roubam o nosso celular. A gente fica brava, a gente não gosta, a gente se revolta. Mas quando entram na nossa casa para roubarem a nossa casa, é como se tivessem vendo a gente pelada, né? É uma sensação horrível. Então é isso. Então, se a casa é a nossa alma e ela reflete quem a gente precisa cuidar. Porque eu acredito que cuidar da casa também é uma forma de autocuidado. E o Feng Shui, ele é uma técnica chinesa milenar de harmonização dos espaços, e o Feng Shui acredita que a nossa vida ela é regida por 9 áreas, né, ou 9 guás. E quais são esses, né? Tem a sabedoria, que está relacionado à espiritualidade e também ao nosso autoconhecimento, né? A gente só vai saber fazer as nossas escolhas e saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta se a gente se autoconhecer. Então tem esse guá. Tem um outro guá que é o guá da família. O da família no Feng Shui está relacionado à ancestralidade, né? Que é a relação com o nosso pai, com a nossa mãe, e às vezes entra também relação com o sogro e com sogra. Né? Eu tenho o guá da prosperidade. Esse guá da prosperidade está relacionado com o fluxo de dinheiro que entra e sai, que é a prosperidade financeira, mas também com a prosperidade, pensando que a prosperidade é o nosso contentamento com a vida, né? Porque às vezes eu tenho muito dinheiro e sou infeliz, ou eu tenho pouco dinheiro e sou feliz, né? Então acho que a gente tem que sempre pensar na prosperidade nesses 2 aspectos. Um outro guá é o sucesso. O sucesso, ele está relacionado ao quê? Ele fala da forma como a gente quer ser reconhecido. E o interessante é que não necessariamente eu preciso ser reconhecida por ser uma grande profissional. Eu posso querer ser reconhecida por ser uma grande mãe, por ser uma excelente dona de casa, né? E eu escolho aquilo que eu quero ser reconhecido. Isso eu acho muito interessante. O outro guá é o guá do relacionamento, e ele está relacionado ao quê? Ao relacionamento amoroso e também ao nosso amor próprio. Que eu acho também que é legal a gente falar de amor próprio, porque não adianta não ter amor próprio. A gente tem o guá da criatividade de filhos, que está relacionado à nossa questão criativa mesmo, nosso poder de criar, a nossa ambição para ter projetos futuros, para enxergar o futuro, sabe? Não é uma ambição negativa, mas é aquela ambição de eu me movimentar na vida e não ficar... né? É isso. E também está relacionado aos filhos, né? A relação dos pais com os filhos. Eu tenho o guá da viagens e amigos, né? A questão da viagens para eu fortalecer quais viagens que eu quero fazer na minha vida. E os amigos é uma coisa muito legal, porque assim, quando a gente vem pra cá, a gente vem com uma missão, né? Quando a gente nasce, a gente vem com uma missão. Então, esses amigos que aparecem na nossa vida são pessoas que vão ajudar a gente a cumprir essa missão. Então, pode ser um mestre, pode ser professor, pode ser um amigo mesmo, ou um colega de trabalho, ou um chefe. Então, se essas pessoas, tá mais relacionado à questão de parceria, sabe? Porque aqui a gente não faz as coisas sozinhos, né? Fica mais gostoso quando a gente faz junto. Então, esse guá fala sobre isso. Temos o guá da carreira, e esse guá da carreira, ele tá relacionado a eu fazer aquilo que eu amo. Então, eu trabalhar com aquilo que eu amo, eu fazer na minha vida aquilo que eu amo. Não só relacionado ao trabalho, mas ao contexto geral de vida. E muita gente
não faz o que gosta, né? E o último guá, que é o guá central, a gente fala que é o da saúde. E aí o da saúde está relacionado à nossa saúde física, à nossa saúde emocional e à nossa saúde mental, à nossa saúde espiritual. E o que o Feng Shui diz? Se essas áreas elas não tiverem em harmonia, a gente também não está em harmonia. E a gente estando em desarmonia nas outras áreas, a saúde ela começa a ser impactada já, né? Porque uma vez que a gente não está bem, onde que começa? Começa no nosso corpo espiritual. Até que fica no mental e até que vem pro físico. É isso. Então são essas 9 áreas, esses 9 guás que o Feng Shui acredita. E dentro daí do Feng Shui, Caris, então a gente tem coisas pra mexer. Qual que é o teu olhar daí, no caso... Vamos lá, né? Acho que eu vou começar melhor. Então, vamos supor que você vai lá na minha casa, certo? Então, o que você olha pra entender o que tá em harmonia ou não? Como é que eu posso melhorar? Dando alguns exemplos, só pra gente tangenciar. Tá. Normalmente, pra gente fazer uma análise de Feng Shui, precisamos da planta baixa do imóvel. O que é a planta baixa do imóvel? Eu vou explicar de um jeito bastante didático, porque pode ter alguém que não saiba o que é. Aqueles folhetinhos que a gente às vezes pega no farol, que a pessoa vem para fazer para mostrar a demonstração do lançamento de um novo empreendimento, de um novo prédio. Quando a gente abre aquilo, normalmente tem os desenhinhos dos apartamentos, para a gente entender quantos quartos, onde é a sala, onde é o banheiro. Então, isso é a planta baixa. Então, a primeira coisa, para fazer realmente análise de Feng Shui, precisa da planta baixa. Por quê? Porque a gente vai olhar a planta baixa, e na planta baixa eu vou conseguir identificar áreas faltantes e áreas excedentes. O que é isso? São os guás. Lembra que né, pra gente ter harmonia, a nossa casa ela precisa ter esses 9 guás ali representados. Então eu pego a planta e a primeira coisa que eu vou olhar é se tem algum guá que tá faltando ou se tem algum guá que tá excedendo. Porque quando tá faltando, tem desarmonia naquela área, e aí eu preciso fazer a correção para conseguir equilibrar. Tá? E a área em excesso, às vezes é bom, porque ela está potencializando o guá, mas ela também pode ser ruim, porque de repente, dependendo de onde fica esse excesso, ela pode representar uma coisa ruim, por exemplo, uma cama. Se a cama estiver posicionada para fora do baguá, né, que é para fora... Né? Porque o que a gente faz? Voltando só um pouquinho para esclarecer melhor. Então a gente pega a planta baixa e eu vou meio que aplicar o baguá. Quando eu aplico o baguá... O que é o baguá, O Caris? baguá, Desculpa. ele é um objeto octagonal e onde tem a demarcação de todas essas áreas que eu comentei anteriormente. Então, eu vou colocar em cima da planta baixa e eu vou entender onde é que estão cada uma dessas áreas, desses guás. Né? E aí, eu consigo identificar se tem guá faltando e se tem guá que está excedendo. E o que eu estava falando do excede, né, quando um guá excede, muitas vezes é positivo, porque eu estou fortalecendo, é como se tivesse um fortalecimento daquele guá, porque eu tenho um espacinho a mais. Mas, se por exemplo, se a minha cama estiver posicionada para fora do baguá, nessa parte excedente, e a minha cabeça ficar para fora, isso já não é positivo. Aí eu tenho que fazer uma correção, ou eu tenho que mudar a posição da cama, fazer alguma coisa, porque é como se eu estivesse para fora do baguá, eu estivesse para fora da minha casa. Se eu tô para fora da minha casa, eu não me conecto com ela. Então eu vou ter dificuldade para me sentir em casa e para me conectar com as coisas da minha casa. Que loucura. Meu médico, que é uma pessoa, assim, respeitadíssima, é um cara que mandou, senta a rola da patinha, eu faço sem questionar. E esse é um cara com muita condição financeira. E eu fiquei impressionada que eles, depois que mudaram para um apartamento chiquetérrimo, ele começou a sentir que estava muito parado o consultório, que a coisa estava muito parada, eles tinham mudado para esse apartamento e tal, não sei o quê, e eles já tinham essa prática do Feng Shui. Chamaram a pessoa que eles conhecem, ela foi lá no apartamento, eles fizeram as alterações, e na mesma semana a coisa mudou. O que eu queria entender é como que a gente pode, e existe uma preocupação por trás dessa fala, Caris, assim, você pode chegar na minha casa e o que eu vou ter que desmontar minha casa inteira, trocar, mudar de apartamento, aí meu apartamento é pequeno e o móvel é planejado, eu vou ter... Porque a minha sensação é que de repente eu posso me frustrar muito e descobrir que tá tudo errado, e pode, né? Pode. E que vai ter que ter um custo muito grande. Ou existem medidas, através do Feng Shui, que a gente compensa, mas sem precisar ter gastos gigantescos. Então,
Aí depende. Às vezes, você escolheu um imóvel que a construção do imóvel não é favorável. Então, a gente pode até fazer algumas curas, mas não vai ser suficiente. Entendi. Né? Mas normalmente a gente consegue corrigir. E não são coisas carésimas, é uma coisa simples, não tem nada a ver com obra, destruir. E assim, eu já quero Troca a cama, troca o sofá, troca... Não tem nada disso. O que você pode fazer é trocar as coisas de lugar, e tem as curas que a gente faz com espelho, que a gente faz com bola de cristal multifacetada, tem outros recursos pra gente fazer, né? A gente pode fazer cura com cor, mas assim, eu também gosto de deixar claro que assim, a gente não é obrigado a usar, porque, por exemplo, cada área da vida está representada com uma cor. Só que aí vamos imaginar que a sua casa precisa reforçar a questão da área do sucesso, e porque tá lá com a área faltante no sucesso. Só que a cor do sucesso é vermelho. E aí você vira e fala pra mim, mas Caris, eu odeio o vermelho. E aí, eu não posso te obrigar a colocar o vermelho, porque tem uma coisa que são essas questões do Feng Shui, mas tem uma coisa que é você se sentir bem na sua casa. Então, se você entra na sua casa, você vai olhar para aquele vermelho e vai xingar e vai ficar irritada, o que adiantou? Não adiantou. Então, eu acho que tem que ter esse olhar e esse cuidado, né, de você entender o que precisa ser feito, aí você sugere, e também tem coisas que a gente pode adequar para ver, para ficar confortável para a pessoa que mora ali. Porque no final das contas, eu preciso respeitar a pessoa que mora ali. Entendi, já tô brilhando o olho aqui. Vamos conversar, segue, Lu. Eu já estava pensando na minha casa inteira, onde está minha cama, que lugar que está na parede. Eu acho que isso faz uma reflexão super importante da busca do equilíbrio. No meu apartamento, quando eu me separei, eu fiquei com o apartamento. E quando eu fiquei no mesmo lugar do que eu era casada, eu passei por um momento de muita dor. Eu queria sair dali. Eu não queria ficar naquela casa, porque ela representava uma história que tinha acabado. Eu queria ir embora daquela casa. Isso é o lado emocional. O lado racional esse apartamento é teu. Você já pagou, tá quitado, ele é seu. Então, como que você vai embora de um lugar, num momento super instável, né, pessoal de relacionamento, e vai sair da sua casa, que é a sua segurança? Então, eu vivi um momento de angústia no meu próprio lar, né, de dor, porque eu mudei a essência dele, eu escolhi com meu ex-marido, a gente fez tudo junto e não existia. A partir dali começou uma nova história. E aí você falando, eu falei assim, nossa, se eu tivesse feito Feng Shui, pode ser que eu tivesse diminuído meu tempo de sofrimento. Eu acho que é isso, né, a gente tem que aprender a diminuir são ferramentas para nos ajudar. E eu fiz algumas mudanças, eu envelopei móveis que eram de uma cor, coloquei de outra cor, pintei parede, mas sem nenhuma instrução, simplesmente porque essa renovação ela era importante. E eu sinto hoje que o meu apartamento, que durante muito tempo era minha casa, um lugar em que eu queria ir embora, não queria pertencer mais àquele lugar, eu conseguia hoje ter um olhar que a casa é minha, nem parece que eu vivi uma outra história, a não ser essa que eu venho construindo. Então, acho que é super importante isso que a Má falou, que não é necessariamente um desespero, porque você não fez, ou porque essa planta não tem o lugar certo, que eu acho que hoje a gente sofre muito nessa busca da perfeição, e a gente fica frustrado se não dá certo, né? Ai, meu Deus, eu fiz tudo e eu não coloquei o lugar certo. São pequenas coisinhas que a gente pode fazer, que não é só o Feng Shui, né, cara? Isso eu queria um pouco que a gente falasse sobre a numerologia do lar. Eu acho que é super importante quando a gente fala de numerologia, a gente vem aí falando muito sobre a nossa numerologia, mas qual que é a importância da numerologia também como uma outra ferramenta para nossas emoções do lar? Então, assim como o nosso nome, né, na numerologia, ele vai falar muito sobre a gente, a nossa data de nascimento também, a casa é a mesma coisa. A casa também tem o endereço dela, e o endereço vai falar qual que é a energia que está ali, né? E todo número na numerologia, e eu gosto de deixar isso bem claro, tem o lado positivo e o lado negativo. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas qual que é a melhor casa, né? A melhor casa, claro, quando a gente vai comprar ou alugar uma casa, a minha sugestão é sempre olhar para essa casa, né? A gente tem que tirar a parte emocional e raciocinar um pouco e pensar na casa. Porque às vezes você entra na casa e você acha que a casa é incrível, mas quando você pega a planta baixa, você vê que não é tão legal. E na numerologia tem alguns cuidados que eu preciso
ter. E eu preciso entender qual que é a energia que está ali, porque eu sei, como todo número ele tem um lado positivo e um lado negativo, eu sei que no negativo ele pode me gerar tais consequências e no positivo outras consequências. E aí eu ajusto. Não adianta a gente achar que é uma coisa estática e que a gente não tem responsabilidade, né? Porque a casa, assim como a gente, é um organismo vivo, né? Se a casa é a nossa alma e se a gente está em constante transformação e mudança, a casa ela também vai estar junto com a gente. Então eu preciso estar sempre olhando e estar sempre cuidando. Do mesmo jeito que eu tenho que cuidar do meu corpo físico, da minha saúde mental, eu preciso cuidar da casa, né? Porque não adianta eu fazer o Feng Shui, fazer uma organização, entender da numerologia e aí parar e falar, deixa aí. Porque as coisas elas vão deteriorando, a casa vai estragando, né? As coisas, né? Uma casa que não está sendo usada, se você passar na rua, ela parece feia, parece triste, parece que tá tudo estragado, né? Quando as pessoas entram na casa e a casa começa a ter a vida, né? Ter vida, a casa ela se transforma. Então é a mesma coisa. E na numerologia é isso. Então é entender a energia de cada número, né? O que cada casa traz. E aprender a lidar com essa energia e tomar os cuidados. Porque dependendo do número, eu sei qual que é o nível de bagunça que eu posso ter, né? Dependendo, eu sei se a comunicação ela é mais fácil ou não, né? A numerologia, eu consigo entender qual que é o tipo de decoração que favorece a energia daquele número, mas o que eu preciso fazer para equilibrar? Porque tudo é equilíbrio. Se eu desequilibrar, a energia, né, fica ruim. Né? Então, por exemplo, uma casa 4. O 4, ele é um número da estrutura, né? Ele é um número da organização. Então, se eu penso na decoração de uma casa 4, o 4 tende a ter tudo organizado, né? Tons de marrom, né? Muita madeira. Só que o que acontece com o excesso de madeira? O excesso de madeira, eu costumo sempre trazer o exemplo da sauna. Quando você entra na sauna, muita madeira, o que você quer fazer? Você quer sair correndo dali. Então, como é que a gente equilibra? E para a gente equilibrar as casas, né? O ideal é que a gente trabalhe os 5 elementos. Aí eu tô voltando um pouco pro Feng Shui, depois se você quiser, a gente fala um pouco mais de numerologia, tá? O Feng Shui tem os elementos, tem o metal, tem o fogo, a água, a madeira e a terra. Eu preciso ter na decoração todos esses elementos representados. E eu represento esses elementos através de cor, através de textura, através de forma. Eu tendo todos esses elementos representados e equilibrados, eu consigo ter um ambiente agradável. Independente se é um ambiente extremamente chique ou se é um extremamente simples. Olha que legal isso. É uma questão de harmonia mesmo. É uma questão de harmonia. E se eu tiver um elemento que está em excesso, o elemento acaba tirando essa harmonia. Porque, por exemplo, o excesso de madeira vai deixar a gente desfocado, né? Se tiver excesso de água, aí a água a gente está falando de emoção. Então, tudo a gente precisa ter o equilíbrio. Tendo o equilíbrio, um pouquinho de cada, aí fica tudo bom. Fica mais gostoso. O jeito que vocês colocarem é muito bom, porque eu tô agora, né, numa fase de construção. E aí, imagine se agora eu descubro que eu mando a planta abaixo e ela é terrível. Eu não tenho como voltar atrás depois de um projeto desse nível. A Caixa Econômica não vai aceitar a devolutiva. Mas, e também é doido, porque quando você compra um terreno, você tá vendo, tipo, quadrilote, assim, normalmente, sabe? Pelo menos. E aí, você não tá vendo o número. E aí, depois que você já tá com tudo comprado, vem o número, você consegue ver bonitinho o número da sua casa, que o dia que você tá escolhendo o terreno, ele tá lá, pelo menos o que a gente comprou, né, que é no condomínio, tá a quadrilote. E aí agora eu pensando, Jesus do céu, que medo desse número. E é nisso que as pessoas intervêm no número daí, Caris, pra dar essa harmonia. Então eu quero mudar, as pessoas colocam letras, fazem aquelas intervenções? Olha, tem linha numerológica que vai falar para você colocar a letra. Pela minha experiência, a letra, ela é quase como se fosse um punch, assim, pra você ter um momento de melhora. Mas no fim, imagina assim, ó, você tem o seu nome, certo? O seu nome é o seu nome. Se você mudar o nome, a essência, quem é você de essência, não muda. Então, a casa, por mais que você bote a letrinha, no final das contas, ela pode
no curto prazo dá uma diferença, né? Porque a gente tem que colocar intenção naquilo, você colocando uma intenção, ela pode dar uma diferença, mas depois tende a voltar para a mesma coisa, para o que ela é de essência. Assim como a gente, entende? Você pega, por exemplo, a gente casa, pega o nome do marido, eu tô até me atrapalhando, porque no final das contas, eu tenho a essência, que foi o nome que eu nasci, o nome que eu fui registrada. Então, eu costumo fazer essa relação. Então, a casa é a mesma coisa. E no caso, você prefere, então, que você, de repente, se você não tem uma numerologia tão favorável para o que você quer, né? Acredito que deva ser uma análise baseada no que você está querendo. Você prefere, então, que seja um ajuste através do Feng Shui, por exemplo, do que colocar letra? Como é que você trabalha? Eu não uso letra, eu uso o Feng Shui e a numerologia, ela mostra, assim, eu gosto de falar para você entender como é a energia da sua casa. Porque você entendendo, você consegue melhorar a relação das pessoas que moram com você. Legal. Então, se eu tô falando de uma casa 3, o 3, ele é o número da comunicação. Ele tá relacionado à criança. Então, 3, comunicação e criança. O que eu vejo numa casa 3? A comunicação, se tiver na harmonia, vai fluir maravilhosamente bem. As pessoas, elas vão conseguir se comunicar, né? Vai ser mais fácil. É uma casa que, como tá relacionada com criança, traz alegria, deveria trazer colorido. E o colorido não é assim, você pintar cada parede de uma cor. O colorido, ele pode estar nos detalhes, né? Nas almofadas, nos quadros, né? Mas qual que é o lado ruim do 3? Quando você fala e eu falo e a gente não se escuta, fica um falando, blá, blá, blá. Aí a gente fala e ninguém se escuta. Então isso é no desequilíbrio. Então é interessante eu entender isso, porque no momento que eu percebo isso na casa, eu consigo mudar, né? Eu queria entender se você pode dar, assim, exemplos, que nem eu falei do meu médico, porque eu fiquei muito impressionada com isso, muito. O cara falou assim, eles perceberam que estava tudo muito parado e que estavam preocupados já, e de repente fizeram esse movimento e teve uma grande transformação. É claro que a gente quer acreditar em tudo muito rápido e transformador, então eu estou tentando crescer profissionalmente, não consigo, tudo parece que barra, tudo parece que emperra, financeiramente você está tentando crescer, não sei o que, e isso vem se arrastando há anos, e aí de repente você vai fazer o Feng Shui e descobre que tem alguma coisa que pode ser feita, ou talvez não. Mas eu queria ouvir de você alguns casos, ou um caso que, sei lá, te marcou, que você achou legal, que teve uma transformação interessante com as ações de Feng Shui. Tá, eu vou dar o exemplo de uma amiga minha que comprou uma casa linda, só que a casa tinha problema de prosperidade. E o que aconteceu? A prosperidade começou a cair, a vida dela começou, né, dela e da família dela começou a dar uma degringolada. A questão financeira que antes ficava tranquila começou né, começaram a passar umas dificuldades que eles não estavam passando. E aí ela me chamou, me perguntou, eu falei, olha, tem problema na prosperidade. E aí eu dei algumas curas para ela e pedi para ela fazer algumas coisas, ela fez, e a intenção era assim, não dá mais para ficar aqui, porque aqui a gente não consegue. Eu acho que 1 mês ela vendeu. Então essas coisas acontecem, mas eu não uso só o Feng Shui. Aí eu entro muito forte com a organização. Tá. Porque a organização, imagina assim, e o Feng Shui ele fala muito sobre isso também. Coisas estagnadas, então armários cheios com coisas estagnadas que a gente larga lá e nem lembra que existe. Né? Então o Feng Shui fala muito sobre isso, e aí a organização eu acho que é isso, a gente pegar, primeiro que a gente deveria usar tudo que a gente tem, a gente deveria gostar de tudo que a gente tem, né? E a gente tem mania, a gente tem apego, então a gente tende a acumular e guardar muito as coisas, mas é isso, às vezes a energia tá estagnada, você vai lá, mexe, né, você pode até ter uma coisa que não mexe muito, mas só de você tirar do armário, limpar o armário, higienizar o armário, mexer naquilo, aquilo já faz a energia mudar. Sem dúvida. Provavelmente deve ter sido talvez uma das coisas que a pessoa também fez. Né, além das curas, para você ver determinadas questões, eu sempre falo, se você não tem dinheiro para fazer o Feng Shui, se você não tem dinheiro para investir nada, comece a organizar. E eu sempre sugiro o guarda-roupa, o nosso guarda-roupa, porque o nosso guarda-roupa é aquilo que é mais íntimo nosso, né? Tem as nossas peças íntimas, então vai lá e mexe no seu guarda-roupa. Tira tudo que você não usa mais, né, tira as coisas que, às vezes a gente tem coisa muito velha e aí tem essa mania de ficar, não, mas é que é confortável, eu gosto de ficar em casa confortável, e eu sempre falo, bom, você quer prosperidade e tá
na sua casa Apegado toda lá. largada, Sim. com roupa toda furada, cheia de bolinha, isso não é prosperidade, Sim. né? Sim. Então eu sempre sugiro para tirar essas coisas que não servem mais, porque às vezes a gente fala, isso servia e eu quero emagrecer, e aí não serve. Gente, você não vai emagrecer. Tira. Quando você Quando tirar, emagrecer, você não vai querer usar Exato, essa, você né? vai comprar também. uma nova. E provavelmente na hora que você tirar, talvez a energia comece a mudar e você consiga emagrecer, Entendi. que você não vem conseguindo. Ah, legal. Porque é isso, né? Fala das energias estagnadas e a gente precisa mexer nisso. Acho que é a energia, né? Acho que tudo, a gente é energia, né? Tudo é energia e acho que isso é muito importante, essas ferramentas que nos ajudem a fazer com que a gente volte a ter movimento em determinados momentos, né? Agora uma pergunta, por exemplo, eu na numerologia sou o número 4. Quando eu vejo a minha casa, a gente tá falando do número do apartamento, não o número do endereço, às vezes, né? Por exemplo, você pode morar no endereço, mas você mora num apartamento e bloco. Quando eu olho a minha casa, eu olho o número do apartamento ou o número da rua? Tá, quando olha, eu somo o número da rua mais o número do apartamento. Se é casa, é só o número da casa, Certo. né? Se é casa de condomínio, é o número da rua do condomínio e é o número da casa Você dentro do soma todos os condomínio. números. 2, mais. Isso, você soma todos aqui os também, números. Mais um, mais. Exato. A torre você não soma, Uhum. é, 25. 7, então, né? Sete. é 7, porque o número ele sempre tem que ir do 1 ao 9. Então, e ele tem que ser sempre um algarismo. Então, você tem que ir somando até formar um algarismo de 1 a 9. Então, se é o condomínio, é o da sua rua e também o número do condomínio. Vamos supor, sei lá, Rua das Flores, número 9. Aham, Casa 3. Aí eu tenho que somar o 9 mais o 3, tá. que vai dar 11. Tá. Não, vai dar 12. É isso? 11, 12, 12. Isso, 12. Aí eu somo 1 mais 2, que daí Três. dá o 3. E aí eu chego que a minha casa é uma casa 3. Aham. E aí eu acabei de fazer, eu descobri que a minha casa é 4 também. Então, aí, Olha, assim... um 4 com outro 4. É São 3 isso. numa casa 9. É isso. Existe uma lenda aí que a melhor casa é a casa 6. E por que tem essa lenda que quase. a melhor casa é a casa 6? Porque o 6 é o número da casa, é o número do lar. Aham. Só que se você é um 6 morando numa casa 6, você tem excesso de 6. Excesso de 6, desequilíbrio. Eu, 4, morando numa casa 4. Que é o 4 morando numa casa 4. Então, o que você precisa tomar cuidado? O 4 é aquela coisa que eu falei, da organização. E o 4, ele tá relacionado à coluna vertebral, à estrutura. Então, numa casa 4, tudo pode ser muito rígido, sabe? Tudo pode ficar... tudo precisa de muita regrinha, porque o 4, ele precisa dessa estrutura. E o 4 não é uma pessoa, se a pessoa ela não é uma pessoa que aceita muito a mudança, que quer, né, que tá tão aberta para as mudanças como uma pessoa 5, por exemplo. Como é que eu sei que número eu sou? Só uma letra do É seu o destino. Nome, sobrenome, destino. A data Tem de um episódio nascimento. que a gente fez Eu com ia o Luiz falar, Alexandre você sobre lembra quando a gente numerologia. mas eu não lembro Aula de como é- Luiz Alexandre, Não, mas eu não Júnior. lembro como que fazer o do nosso. Não, porque você falou do seu, meu número é esse, da casa é esse. Da casa eu fiz. É a soma das letras do destino, né? Você soma o destino, ele é a data de nascimento. Data Então, de você soma a sua nascimento. data de nascimento para saber o seu número. Porque na casa eu considero duas coisas. Eu considero o número da casa e eu considero o número das pessoas que moram que eu na ia falar, casa. porque Porque isso vai interferir. Era onde eu ia chegar. É isso. Tem E- as pessoas. É isso. E as pessoas, elas vão influenciar a casa, seja, então- a dinâmica. Então, eu sou 4, eu tinha que saber o número das pessoas que Isso. qual que é a numerologia de cada uma das pessoas que moram na minha casa. Isso, porque daí você entende a dinâmica e como é que Se pode isso ser também a equilibra. relação. Uhum. Exato. Aí como que pode ser a relação? O que é a relação na harmonia e o que é a relação na desarmonia. Perfeito. Mas numa casa 4, você precisa, e você sendo um 4, você precisa tomar cuidado com esse excesso de rigidez, a questão do controle, de querer controlar tudo, de ficar meio neurótica da limpeza, porque o 4 eu brinco que costuma às vezes ser o virginiano, que organiza tudo, gosta de tudo etiquetadinho, não sei se você é assim. Não, graças a Deus. Não, eu gostaria de ser assim. Na verdade, eu tenho um grande TDAH, e quando você fala, né? Eu tenho momentos. Então, Aham. assim, eu consigo passar um tempão sem arrumar algum armário que tá me incomodando, mas eu tenho dificuldade do início, né? O TDAH tem dificuldade de Aham. pegar aquilo que não é o fácil pra mim. Mas na hora que eu resolvo arrumar, eu tiro, limpo, resolvo e tiro da frente. A minha irmã é aquela pessoa que mantém tudo organizado sempre. Eu tenho picos de organização. Aham. Organizo, depois desorganizo, depois organizo, depois desorganizo. Mas eu acho que isso fala sobre o equilíbrio, né? Eu acho que, e é muito importante a gente falar não só quando tem algo em excesso, também não é bom.
Acho Não. que esse é super importante. O excesso que a gente fala, não, mas aí cheguei nisso, quando vê só tem número 4, caramba, é excesso de número 4. É isso. Eu preciso ter algumas coisas e elementos na minha casa pra equilibrar esse excesso. Exato. E a gente nunca fala sobre excesso, né? Quando a gente Não. fala sobre equilíbrio, a gente acha que tudo que é positivo é mais é bom. mais. É. E não necessariamente. A gente tem que ter o equilíbrio, né? Pra busca dessa Sim. harmonia. Eu gosto de dar um exemplo que é assim, imagina a sua cor preferida. Uhum. Aí você vai fazer a decoração da sua casa. Aí você fala, minha cor preferida é o verde. E aí tudo você coloca verde. Então, as almofadas são verdes. Ou, sei lá, a estampa da cadeira da mesa de jantar é verde. E aí você vai colocando vários verdes e diferentes tons de verde. E a gente acha que isso é harmonia. Na verdade, isso não é a harmonia. A harmonia é eu ver o que contrapõe com o verde. Sim. Porque daí eu consigo trabalhar tudo e ter o equilíbrio. E as pessoas têm mania, né? Eu gosto dessa cor, então eu seleciono uma cor e tudo é dessa cor. Ô, Caris, então, se eu entendi bem o que você tá explicando sobre o Feng Shui, ele é muito baseado naquele lugar. Então, assim, não existem algumas, vamos colocar assim, algumas coisas que valem pra todos. Tipo assim, o Feng Shui tem alguma coisa que, independente de você conhecer a minha casa, da Luia, da Marina, algum ajuste que as três poderiam fazer em busca, existe isso? Ou é aquela planta, é aquele lugar, eu preciso fazer aquela análise? Não, tem umas coisas que são gerais. Por exemplo, vazamento. Vazamento é escape de energia, escape de prosperidade. Então, vazamento precisa consertar. Né? Então, acho que isso é uma coisa. Tem vazamento, a gente precisa olhar. E normalmente, às vezes, tem um vazamento, a gente vai postergando. Né? Então, é perda financeira, o vazamento precisa consertar. O que a gente tem que olhar? A porta. As portas, elas estão relacionadas à nossa fala, ao nosso fluir, né? Como a nossa vida flui. Então, as portas, elas têm que estar em perfeito funcionamento, elas têm que abrir 90 graus. E tem gente que tem a mania de colocar coisa pendurada atrás da porta. E aí a porta ela não abre totalmente. Então isso é uma coisa que a gente pode corrigir. Então eu preciso que a porta abra. Às vezes eu tenho casa que a porta é dupla, com 2 folhas, e eu só uso uma folha. Eu preciso usar as 2 folhas. Uma coisa legal. A gente tem, às vezes, no apartamento, 2 portas, né? Tem a porta de entrada principal e a porta de serviço. E a gente fica com mania de entrar pela porta de serviço. E se a gente quer ser rei e se a gente quer ter prosperidade, não dá pra gente ficar entrando pela porta de serviço. E a gente sempre faz essa relação com o rei, né? O rei, ele entra sempre pela porta principal, todo mundo recebendo, né? Então, é isso que a gente tem que se colocar. A gente tem que se colocar como rei e rainha da nossa casa e a gente tem que usar as melhores coisas. Então, entrar principalmente pela porta principal, aí dentro da nossa casa, usar as melhores coisas que a gente tem. Porque o que a gente costuma fazer? A gente guarda. Então, os pratos, eu tenho os pratos do dia a dia e os pratos que eu uso para visita. Né? Tem gente que tem roupa de cama. Aí essa roupa eu só vou usar para ocasiões especiais. Então é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que ter um olhar que a gente é o rei, que a gente tem que ter esse autocuidado com a gente. E aí a gente precisa se tratar como rei. Se a gente quer essa prosperidade, né? A gente tem que se colocar nesse lugar. Nossa, adorei Amei. isso. Argumento pra muita Não é? coisa. Tá muito em alta agora uma galera falando bastante nas redes sociais disso, de romantizar o teu dia, né? Disso, de, por exemplo, de você ter os seus rituais, de você, tipo, vou comer, eu não vou comer de qualquer jeito. Coloca uma louça bonita. Isso realmente influencia todas essas coisas que você, por exemplo, vou tomar um banho, acendo uma vela. Isso tem, de fato, uma influência, esse ritual, essa romantização da coisa, no sentido, assim, de você se sentir o rei mesmo? Pra valorizar. Seria uma valorização, né? É que tem do esse eu mereço, fenômeno. né? Do eu mereço. Talvez seja isso. E tem, porque assim, a energia, ela segue, tem um monge que eu gosto muito, que é o Satyanata, ele fala, né, que a energia, ela segue a sua intenção. Então, assim, é aquilo que eu tenho de intenção para minha vida, né? E aí a gente entra nessa coisa, do pensamento positivo, que às vezes parece meio clichê, mas é isso, se eu não começo a ter esse tipo de pensamento, eu vou atraindo só o ruim. Então, se eu na minha casa tenho pensamento ruim, fico só usando as coisas ruins, como é que eu quero ter uma vida boa, né? Uma vida que me abra, se eu mesmo não tô me abrindo?
né? Tem um livro que eu não vou lembrar o autor, mas ele chama O Poder do Subconsciente. E o que ele diz? Eu não sei se vocês já leram, vocês conhecem, mas ele fala assim, então o nosso cérebro, a gente tem o consciente e o subconsciente, e o que vai reger a nossa vida é o nosso subconsciente. Então o que ele propõe é que sempre antes de dormir, a gente faça frases afirmativas pensando no que eu quero para minha vida, agradecendo por aquilo que eu quero para minha vida, como se, eu até falo que é bom a gente fazer isso, como se já tivesse sido realizado, sabe? E aí eu vou dormir e eu entro nessa parte do subconsciente com essas afirmações positivas, porque se eu vou dormir pensando, eu sou um fracasso, nada na vida dá certo, meu Deus do céu, eu tenho que pagar tal conta, não sei o quê, isso acaba se refletindo na minha vida, porque o que eu ponho no meu subconsciente é o que acaba virando, sabe? E eu acho que tudo isso meio que se conversa, porque no Feng Shui a gente fala muito sobre isso também, né? Qual que é a intenção que eu quero colocar as coisas? Quando eu vou fazer uma cura de Feng Shui, eu tenho que botar uma intenção, e eu tenho que fazer eu. Então não adianta você me contrata para fazer o Feng Shui e eu vou lá e faço as curas para você. Quem tem que fazer a cura é você, porque a gente tá falando de você, da sua vida. Então você que tem que colocar essa intenção. Eu posso colocar a intenção por você, mas não vai ser a mesma coisa você colocar essa intenção. Mas sublocar a minha felicidade, minha prosperidade é demais. Terceirizar até isso. É isso. Gente, a gente está indo para a última rodada, entendo, mas eu queria puxar a aromaterapia, porque a gente falou um pouco de numerologia, falamos de Feng Shui como grande parte, mas tem uma área que você está enveredando e trabalhando já, que é a aromaterapia. Então a gente fala da própria planta baixa, dos espaços da casa que já estão constituídos, que ali deveria ser, né, tal coisa, a gente precisa trabalhar isso. Quando a gente fala de numerologia, tem um impacto também do local, da somatória, das pessoas e tudo mais. Como é que a aromaterapia também pode nos ajudar nesse processo de melhorar a nossa vida como um todo? Eu vou dizer que a aromaterapia é o mais fácil. Porque está relacionado ao cheiro, né? E os cheiros, eles estão relacionados às nossas memórias. E um cheiro bom traz bem-estar. Então, assim, né, fazer o Feng Shui às vezes demora um pouco, né, entender um pouco a numerologia, a gente tem que pensar nos nossos comportamentos, mudar um pouco os nossos hábitos. Agora, o cheiro não, né, a gente escolher um bom aroma e perfumar a nossa casa com esse aroma é imediato, né, porque se eu colocar um bom aroma, eu posso relaxar, ou eu posso ficar mais animado. Nós ganhamos alguns aromas. A orientação da especialista é de que a gente use de que forma? Eu dei para vocês um home spray, e aí o home spray é legal espirrar onde tem... Claro, para cada uma eu escolhi um cheiro, eu não sei exatamente quem pegou qual cheiro, mas é legal... Eu acho que você pegou o lavanda, o relax, que é lavanda com patchouli. Então, a lavanda e o patchouli, eles ajudam a gente a dormir melhor, a relaxar, né? Veio pra pessoa certa. É isso. Então, por exemplo, jogar na cama, na roupa de cama. Mas o home spray é uma coisa legal da gente sempre jogar onde tem trama. Então, eu jogo no tecido, né, de longe, não precisa ser de perto, pode ser assim, borrifando de longe, nos tecidos. Então, na cortina, nas almofadas, no sofá, no tapete, porque daí o cheiro ele vai ficando ali. Então, quando eu sentar no sofá, eu vou sentir o cheiro. Se eu jogo em superfície lisa assim, acaba evaporando mais rápido. Uhum. E na cama você tem que jogar e não deitar quando você... Imediatamente, porque na hora que você joga tá mais forte, às vezes isso pode te incomodar. Então é legal, você joga, aí vai tomar banho, escovar os dentes, enfim, aí depois você deita. Ou você faz isso de manhã quando você tá arrumando a cama. Eu gosto de fazer isso. Eu perfumo, arrumo a cama e deixo, porque daí quando eu chego à noite tá... O cheiro já tá lá. O cheiro já tá lá no lençol. Muito bom. É gostoso. Muito bom. Eu ia fazer também sobre aromaterapia, porque o quanto o cheiro também traz a sensação de bem-estar. A gente tá buscando harmonia, né? Então, pra mim, eu ganhei de um chefe um roll-on que é pausa e foco. Né? E aí é impressionante como isso tem feito bem pra mim. Na hora que eu tô realmente, acho que entrando naquele caos do dia a dia, a ansiedade vindo, né, normal do trabalho, eu passo aquele negocinho, fico cheirando aquilo, isso já me dá automaticamente uma forma. Eu falo, pode ser às vezes paliativo, mas ele funciona, né, dessa conexão eu falo até porque eu tô no meio da reunião ali, aí eu começo a me sentir, eu já pego o negocinho e passo. Mas eu acho que o cheiro da casa, pra mim, é muito significativo. Quantas vezes você não viaja pra algum lugar, eu falo, nossa, isso aqui é o cheiro da minha infância, nossa, isso tem um cheiro, e você traz as memórias também ligadas ao cheiro, e eu acho que
que isso realmente faz uma revolução, assim, no nosso lar. E aí eu ia te perguntar um pouquinho sobre, ok, a gente fez lá o Feng Shui pra minha casa, entendi quem eu sou, quem é da minha família, mas aí você recebe as pessoas na sua casa. O quanto a energia, o que a gente pode fazer quando a gente recebe gente na nossa casa que tá também com as energias desequilibradas? Acho que isso também pode influenciar um pouco na energia do lar, ou é algo que não a gente consegue blindar? A gente pode fazer alguma coisa. Primeiro, eu acho que assim, a gente tem que selecionar um pouco quem é que a gente vai trazer para nossa casa. Porque, né, se a gente pensar que a nossa casa é essa coisa da nossa alma, a extensão de quem a gente só deveria deixar entrar para nossa intimidade aquelas pessoas que a gente realmente confia. Né, e que a gente realmente gosta. E não é assim, eu não pensava assim, tá? Antes eu era aquelas pessoas na casa que recebia, vem, qualquer um. Hoje eu já tenho um pouco mais de cuidado. Então é isso, mas quando as pessoas chegam, eu acho que é isso, é você preparar o ambiente para receber essas pessoas e depois organizar. Eu gosto de fazer assim, e também faço isso quando eu saio. Então quando eu vou na rua, você tem a roupa, eu não deito na minha cama com essa roupa. Claro. Então, você pode chegar e colocar a roupa para banho, para lavar e tomar banho, porque o banho, a água, ela limpa, né? Então, pensar e fazer esse pensamento, né? Eu vou tomar esse banho e que essa energia que não é minha, que ela vai embora. Esse é um jeito, é um recurso que eu uso para mim mesma, até para também me proteger. Eu uso isso também, sabe? Eu não gosto de chegar da rua. A primeira coisa que eu faço, se não dá pra tomar banho, é trocar de roupa. Pra eu não vir com a roupa da rua ficar dentro de casa. E eu venho levando isso pra minha filha também. Ela chega com o uniforme e eu falo assim, não, chegou em casa, tira o uniforme e põe a roupa de ficar em casa. Porque justamente eu entendo que ela vem carregada de energia de tudo que a gente passa na rua, né? E acho que a gente tá tentando aqui buscar uma harmonia no nosso lar. Sim. E a gente só vem carregando, né, isso de outras formas. Eu quero tomar banho, já quero ficar com outra energia completamente diferente. Muda super. Eu gosto também de sugerir sapato, né? Se a gente puder não usar sapato dentro de casa, você já não usa, né, Má? Não uso de jeito maneira. Porque o sapato traz essa energia de fora, né? E aí você deixar o sapato... Realmente interfere? Interfere, porque você tem a sujeira, você tem a energia da rua, então o melhor é que você deixe o sapato. O ideal seria a gente nem guardar o sapato dentro do nosso quarto. Caraca. Seria ideal a gente guardar em outro lugar, mas às vezes não tem espaço e a gente tem que guardar, né? E então os sapatos que a gente tá usando a gente deixa tomar um ar, limpa, higieniza e depois a gente guarda no armário. Esse é o ideal. Interessante. Cara, eu queria falar sobre duas coisas, verdes e sol. Eu morei muito tempo num apartamento que ele era muito frio. A gente tava até esses dias, eu encontrei com uma amigona, a gente morou juntas, né? A gente dividiu o apartamento, várias meninas lá. E a gente tava lembrando, gente, você lembra o frio que era nesse apartamento? Era um frio e não batia o sol, não batia o sol. E eu morei muito tempo nesse apartamento. E aí, quando eu fui pra casa, que eu abri assim, eu lembro de eu abrir a janela e olhar o sol entrar, aquilo mudou o meu astral, aquilo mudou tudo. E poder olhar também a parte verde, o jardim. Então, assim, o quanto tem de luz ou não, o quanto a gente tem de flor, de área verde, essas coisas interfere mesmo? Interfere muito. Primeiro que a gente é um ser da natureza, que, né, a gente foi tirado da natureza, né, trouxe o urbano, e eu ainda brinco, eu falo, gente, como as pessoas gostam de um concreto, né, porque elas tiram o verde para botar o concreto, e na verdade a gente não deveria fazer isso, né, eu acho que às vezes, eu acredito que às vezes a gente tá com muito problema de saúde mental, por essa desconexão que a gente tá da natureza. Então trazer plantas para dentro de casa é muito legal, porque elas fazem a gente se reconectar, né? E luz é importantíssimo, né? Então abrir a janela e o vento, né? Porque tem gente que mantém as janelas todas fechadas e aí você não tem uma circulação de ar. O ar, ele fica lá estagnado. Então, o ideal é abrir a janela e ter essa circulação de ar. Infelizmente, nesse lugar que você morava, aí tem as fachadas que a gente fala, né? E você pegou provavelmente uma fachada sul e aí
o sol ele não bate ali, e aí fica mais frio mesmo. Mas trazer essas plantas, mesmo assim ventilar, e você pode trazer iluminação ou trabalhar com elementos que representem o fogo. Então trazer vela, né, trazer algumas coisas que te tragam mais esse aconchego, ou cores mais quentes, porque imagina, um lugar que não bate sol e você só tem cores frias, que é o caso do verde, do azul, né, você acaba não trazendo. Então, se você tá num apartamento desse, né, numa casa dessa, e começa a trazer elementos mais quentes, isso acaba te ajudando. Tapete, né, cortina, isso começa a aconchegar mais, e mesmo que seja um ambiente frio, que isso você não vai conseguir interferir por causa da fachada, e você vai ter essa sensação melhor de aconchego. Muitas tarefas de casa. Aliás, falando nisso, vocês ouviram? Ah, é hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom vai ser diferente. Porque estamos falando de Feng Shui, emoções, aromaterapia, não dá para fazer só a gente falando aqui. Caris, vamos encerrar com você dando aquelas dicas finais ligadas a Feng Shui. Vamos lá. Primeira dica, eu já tinha falado do vazamento, então pra gente cuidar dessa questão. Uma outra dica, se a gente for falar do quarto, né? É importante que a cama de casal, eu tenha sempre, se eu quero um parceiro ou eu quero reforçar a minha relação com o meu parceiro, que eu tenha tudo aos pares. Então, 4 travesseiros, 2 mesas de cabeceira, essas mesas de cabeceira elas não precisam ser iguais, mais 2 abajures, então sempre em dupla, para eu mostrar que tem um casal, mesmo que esse casal não exista ainda, mesmo que eu ainda seja uma pessoa solteira que estou buscando um amor. Né, acho que tem isso. Uma coisa importante é a posição de comando, que o Feng Shui ele traz. Pra gente ter controle da nossa vida e estar no comando mesmo, a gente tem que tomar cuidado com a forma como as coisas elas estão posicionadas dentro da nossa casa. Então, o sofá, por exemplo, se eu entro na minha casa e o sofá ele tá de costas para a porta de entrada, eu não tô na posição de comando, eu tô vulnerável. Então, o ideal é que esse sofá ele tivesse numa posição que eu olho quem tá chegando. Né? E aí isso no sofá, isso no meu quarto, porque às vezes eu tô no quarto de costas, né? Uma outra coisa importantíssima no quarto, não é interessante ficar com a cabeça encostada na parede do banheiro, especialmente se eu tenho um encanamento, né? Porque tem às vezes o encanamento do esgoto e tem a água. E a água, ela tá muito relacionada às questões emocionais. Então, se eu tô com a cabeça encostada na parede, eu posso começar a ter muitos problemas emocionais. E eu vou até trazer um exemplo. A minha irmã, quando a gente morava mais nova, morava com os meus pais no apartamento deles, a minha irmã dormia com a cabeça encostada e ela tinha uma dor de cabeça que não passava. E foi em vários médicos, fez vários exames e não achava. E eu só descobri, né, quando eu fui estudar, eu falei, nossa, agora eu entendi por que você tinha tanta dor de cabeça. Porque ela justamente ficava com a cabeça aonde passava a água. Fuck my brain. Nossa, Isso, interessantíssimo. curioso, Ai, eu tô curti. feliz que tudo que eu tô fazendo eu tô acertando. Até agora tá tudo certo. Até agora tá bom. Quero que você vá lá em casa para entender o que tá errado. Vamos ajustar Temos que dar uma Vamos fazer, depois a gente retorna para vocês falando, olha, dei aqueles ajustes, deu tudo certo. Gente, olha, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, entendam que muitos fatores interferem no nosso bem-estar, na nossa energia, no fluxo das coisas na nossa vida, e tá aí, ó, a saúde mental também depende um pouco dessa estrutura. Vamos dar uma olhada para isso? Convidamos vocês. E convido também para que você nos siga nas nossas redes, acione o sininho para você receber todos os nossos conteúdos e nos siga sempre no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, e atenção, porque no Instagram é @FMy.brain. Carlos, muito obrigado pela sua Eu presença. que agradeço, Obrigada. meninas. Espero que vocês tenham gostado. Ai, foi ótimo. Falamos sobre muitas coisas, mas poderíamos ficar aqui horas Horas a falando fio. mais. Eu quero ir na casa da Caris. Agora a gente vai embora porque a gente vai conhecer a casa da Caris. Tá tudo em harmonia. Tá tudo em harmonia, gente. Vamos lá. Obrigada. Semana que vem, quinta-feira, às 18 horas, a gente volta. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.